Galera, gravando esse vídeo aqui para poder falar um pouquinho sobre os climas do Brasil. Quando a gente pensa no clima do Brasil, a gente pensa em muita diversidade. Mas basicamente a gente tem três tipos climáticos aqui no Brasil, que é o clima equatorial, tá? O clima subtropical e o clima tropical. Aí você deve estar pensando, pô, só tem três climas aqui no Brasil? Só são três tipos climáticos aqui no Brasil. É porque o clima tropical ele possui algumas variações. O clima predominante é o tropical, mas ele possui algumas variações, tá? A gente tem o tropical litorâneo, ou conhecido também como tropical úmido. A gente tem o tropical típico, ou tropical seco, tropical continental, tropical de altitude e o tropical semiárido, que é lá do sertão nordestino. Nesse vídeo aqui a gente vai conhecer cada um desses tipos climáticos, tá bom? Sempre que a gente tem que pensar o seguinte, clima equatorial, tá? É o clima mais quente e é onde chove mais aqui no Brasil. Geralmente está lá na região norte do Brasil, né? Região lá que a gente conhece como Amazônia, né? São grandes sistemas de convecção. Esse sistema de convecção é o quê? A água evaporando, forma nuvem e chove. Por causa do calor, né, por causa da questão da floresta, são grandes correntes de convecção. A chuva convectiva é muito forte nesse local. Os rios voadores da Amazônia, né, que acabam levando umidade e chuva para outras regiões, nascem a partir dessas correntes de convecção ali do clima equatorial. A gente tem o clima subtropical, que seria também conhecido como clima temperado lá na Europa, né? Esse clima é o clima mais frio do Brasil, né, com chuvas distribuídas pelo ano todo e com as estações bem marcadas. Além disso, a gente sempre for pensar em neve, temperaturas mais frias, a gente sempre vai estar pensando nesse clima subtropical. Ele sofre influência da massa polar atlântica, que é uma massa fria e úmida, tá? E ela sempre traz as frentes frias, que acabam diminuindo a temperatura no sul e no sudeste. A gente tem o clima tropical, tá? E as suas variações. Esse clima tropical, primeiro, né, a gente pode falar no tropical típico ou tropical seco continental. Ele está presente principalmente na região centro-oeste, na área que sofre influência, né, principalmente da continentalidade, né, do fator climático continentalidade. Ou seja, geralmente tem uma estação seca, tá, que geralmente é no inverno. A gente tem o tropical semiárido, que ele é presente principalmente lá no sertão nordestino, né? É marcado por praticamente pouca chuva, praticamente nenhuma chuva, e temperaturas muito elevadas, né, ao longo do ano, né? A gente tem o tropical de altitude, que é um clima tropical, mas que ele sofre a influência do relevo, principalmente, né? As regiões montanhosas, né, Serra do Mar, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, acabam sofrendo influência dessa altitude e acaba provocando essa queda de temperatura nesses locais. A gente tem o clima tropical, que é aqui do Rio de Janeiro, né, que é o tropical litorâneo, né? O litoral brasileiro tem esse clima, tá, que acaba formando a Mata Atlântica. É um clima que a gente tem muita umidade, tá, principalmente por causa da ação do mar, e a gente também tem muito calor, né? São temperaturas altas e grandes médias de chuvas, tá? Ela acaba sofrendo alguma ação de frente fria, né, da massa polar atlântica, né, que acaba fazendo diminuir a temperatura. Vocês podem me encontrar no YouTube, Professor Luiz Cláudio Geografia, Instagram, @Professor Luiz Cláudio e Facebook Luiz Cláudio Silva. Estamos juntos, Climas do Brasil.